Você é dentista, advogado, engenheiro, arquiteto, nutricionista? Você é profissional liberal? Esse vídeo é para você. Está chegando o momento de declaração de imposto de renda e eu fiz esse vídeo especialmente para alertar sobre a necessidade de você saber como contribui para o INSS de forma correta e evitar levar multa, cair na malha fina do imposto de renda. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver como marco aqui é que pagar INSS, ou seja, a contribuição social, que é um tributo, é obrigatório, independente de não querer aposentar, de não gostar do INSS, pagar contribuição social é como pagar um imposto de renda, IPVA, IPTU, tem a contribuição social para o INSS, que tem que ser paga. O fato gerador, o motivo do pagamento dessa contribuição social é o trabalho. A partir do momento que você trabalha e aufere renda pelo seu trabalho, você tem que pagar a contribuição social. Diante disso, então, partindo do pressuposto que pagar o INSS é obrigatório, qual que é a importância, qual que é a ligação entre o INSS e o imposto de renda? O profissional liberal, então aqui eu estou falando para quem não tem PJ, para quem não é empresa, para quem é o profissional liberal que presta serviço para pessoa física, para pessoa jurídica. Quando você declara o seu imposto de renda, você tem que declarar a sua remuneração. E o valor que você declara na sua remuneração é o que você recebeu. E aí vai ter os descontos no imposto de renda. No entanto, quando se trata de contribuição social, que é o INSS, você precisa pagar a contribuição social sobre o valor da remuneração que você colocou lá no imposto de renda. No entanto, tem o limite teto do INSS, que é R$ 7.087,22. Até esse valor, você vai pagar o INSS. O que passar desse valor, você não precisa pagar, porque o INSS trabalha com o piso e com o teto. O piso é um salário mínimo, então tem que pagar no mínimo sobre um salário mínimo e até o teto. Então, por exemplo, se um profissional ganha R$10.000, 15.000, 20 ou mais, ele vai pagar de INSS até o teto do INSS, que é R$ 7.087,22. Agora, o que acontece? O que clientes, especialmente dentistas, que nos procuram, o que está acontecendo? O dentista, ele paga, então, muitos casos que eu atendo, o profissional, ele paga o INSS, mas ele paga 20% de um salário mínimo. E lá na hora de declarar o seu imposto de renda, ele declara o seu rendimento ali 15.000, 20.000 de remuneração, ele declara no imposto de renda e paga o INSS sobre um salário mínimo. Então, no momento que a Receita Federal, ele vê lá, pagou o INSS sobre um salário mínimo e a remuneração está acima desse valor, 10, 15, acima de 7.087, vai cruzar essas informações, vai cruzar e vai apitar o sininho vermelho lá. Vai cair na malha fina. A probabilidade de cair na malha fina quando acontece algo como esse é muito grande. Então presta atenção como você tem que fazer para evitar cair na malha fina por causa desse motivo. Se você vai declarar a sua remuneração no imposto de renda, você precisa ter visto se você pagou o INSS sobre aquele valor naqueles meses, porque o pagamento do INSS é mensal, então a gente paga sobre a competência do mês anterior. Então, por exemplo, nós estamos em abril, o valor que você recebeu em abril, você vai pagar em maio, até 15 de maio. O valor que você recebeu em maio, você vai pagar no mês subsequente, que é junho, e assim, todos os meses você tem que pagar a contribuição social, que é o INSS. Ah, eu não fiz nada disso. O que eu já oriento você fazer? Fazer certo daqui para frente. Então, se você é profissional liberal, e o que você vai ver lá na sua documentação para você ver se está pagando certo ou errado? Você vai ver por quanto você está pagando seu INSS. Se você sabe que você declara no seu imposto de renda um valor superior a um salário mínimo,
o valor que você paga de contribuição social na guia GPS. Guia GPS é a guia da Previdência Social. Então, quando se fala em INSS, contribuição social, guia GPS é a mesma coisa. É o pagamento do INSS, que tem que ser 20% do valor da sua remuneração. Quem determina isso é a Lei 8.212 de 91. Então, não tem opção de pagar diferente. A opção que tem é depois ir para o plano simplificado, que é outra coisa. Mas se a gente está falando de imposto de renda, o valor tem que ser o mesmo, que consta na guia GPS e o declarado no imposto de renda. O que eu sugiro para você é você ter um planejamento previdenciário para verificar se a forma que você está pagando o INSS está correto. E aí, eu vou falar rapidamente aqui do plano simplificado de pagamento da contribuição social do INSS. São casos de pessoas que ganham um salário mínimo ou mais, não tem limite do valor de remuneração para profissionais liberais. No entanto, ele tem a opção de, ao invés de pagar 20% sobre a sua remuneração, como eu disse até agora, ele tem a opção de pagar 11% de um salário mínimo. Então, ao invés, uma pessoa que ganha mais de R$7.000, ao invés dessa pessoa pagar R$1.400 por mês, ele tem a opção de pagar 11% de um salário mínimo, que fica aí perto de R$200. Então, é uma economia de praticamente R$1.200 por mês, mas não vá fazendo isso. Tem vantagens e desvantagens, como tudo. A desvantagem dessa situação de pagar 11% de um salário mínimo é que na hora da aposentadoria só vai se aposentar por idade, o homem com 65 anos e a mulher com 62 anos. E também o valor da aposentadoria será um salário mínimo. Para muitas situações, principalmente para quem está começando uma carreira, é interessante pagar dessa forma. Agora, quem já tem vários anos de INSS pago com um valor alto, com um valor superior, quando você opta no pagamento de 11% de um salário mínimo, você abre mão daquelas contribuições com valor superior e você acaba sendo prejudicado na hora da sua aposentadoria. Então, se você já tem mais de 10 anos contribuído, você precisa ter os cálculos em mãos para ver se vale a pena você continuar pagando sobre 20% da sua remuneração ou ir para o plano simplificado, que é 11% de um salário mínimo. Então, não faça essa opção sem ter os cálculos na mão. Quem faz esses cálculos? São advogados especialistas em direito previdenciário que trabalham com planejamento previdenciário na parte tributária. O planejamento previdenciário que nós fazemos entra a parte tributária, que é justamente ver qual é o melhor o método, qual é a melhor forma de pagar a sua contribuição. Também a gente verifica com isso qual é a melhor aposentadoria e, além disso, o que eu recebo de muitos clientes tá, doutora, mas a minha renda é R$15.000, eu não tenho como me aposentar com R$5.000, como que eu vou fazer? E aí a gente faz um estudo de uma previdência complementar, de um seguro, no caso da pessoa ficar doente ou incapacitada e não conseguir manter as suas despesas com o valor ali de um salário mínimo, mesmo pagando pelo teto, o valor muitas vezes não chega na sua renda mensal. Mas tudo isso está dentro do planejamento previdenciário. Se você se interessou, você pode ir no meu Instagram, que é doutoraluciana.farias, vai estar aqui o @. Você pode escrever o seu caso, que eu e o meu time estaremos ali para atendê-lo. A gente faz esse tipo de planejamento previdenciário e uma vez você tendo ele, você sabe qual é o caminho a tomar para pagar suas contribuições, evitar multa da Receita Federal caindo na malha fina, sabendo quando vai se aposentar e tendo uma previsão do valor. E sabendo também como complementar esse valor e garantir uma renda mínima que você precise ter no caso de uma doença, no caso de uma incapacidade. Eu, assim como vocês, sou uma profissional liberal e eu sei que se eu não trabalhar, eu não tenho renda e por isso eu preciso cuidar. Se eu não trabalhar, não entra. E aí? Se eu não trabalhar por conta de uma doença, vamos pensar, eu vou entrar e receber um benefício do INSS. O valor que eu vou receber de um benefício é no máximo R$7.000. É até menos porque é 91% desse valor.
vai suprir a minha renda? Não, então eu preciso pensar nisso e ter uma proteção extra. Então tudo isso está no nosso planejamento previdenciário. Se você se interessou, dá um like para mim para eu saber, porque eu trago aqui conteúdos para você do meu dia a dia de uma advocacia de 23 anos, trabalhando exclusivamente nessa parte de aposentadorias e planejamentos previdenciários. E também, se você conhece algum colega seu que está numa situação dessa, especialmente os dentistas que caíram na malha fina de 2018 para cá, levaram multas de 80 a 100 mil reais com relação a isso, que chamou a Operação Autônomos. Então, se você conhece alguém, manda esse vídeo no grupo dos seus colegas, no grupo da família, porque assim você me ajuda a levar essa informação para mais pessoas. E agradeço a sua atenção. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no comentário ou lá no meu Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo.